Em cada caso afirmativo, vale o seguinte: a integral de AC da F, integral definida, é igual à integral de AB da F mais a integral de BAC da F. Você está entendendo? Ela vai ser integral. O que você tem? O que é que você tem? Você tem A, B e C. Aí ela vai ser integrável em AC, se e somente se ela é integrável em AB, é integrável em BC. E em cada caso afirmativo, você tem isso. A integral de A até C, a integral de A até B, mais a integral de BA até C. Hã? É. Quase o quê? Não, é o princípio aditivo. É o princípio aditivo da área. A área do todo é a soma das áreas das partes. Como se trata de um limite? Proposição. Sejam AB em reais. Guarde essas proposições com A menor do que B e F, uma função integrável em AB. Se f de x é maior que ou igual a zero para todo x no intervalo fechado AB, então a integral definida de A até B da f é também maior que ou igual a zero. Tá? Então, é um outro resultado. Tá? Aí como corolário é o seguinte: sejam A e B reais, com A menor do que B, e F e G funções integráveis, né? Integráveis em AB. Se f de x é maior que ou igual a g de x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado AB, então a integral de A até B da f é maior que ou igual à integral de A até B da G. Tá? Isso é só você pegar a F menos G, porque se você pegar F menos G, é integrável a rima, por causa da linearidade, tá? E aí você tem a integral de F menos G maior que ou igual a zero, mas a integral de F menos G é a integral da F menos a integral da G, ok? E isso aí culmina, tá? Tem um teorema que é esse teorema aqui, ó. Tá? Todas essas proposições são demonstráveis a partir da definição, são muito úteis, e tem um teorema que diz o seguinte: sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função. Se F é contínua no intervalo fechado AB,
então f é integrável no intervalo fechado AB. Ou seja, pode ir atrás do limite da soma de rima, que ele é um número real. É o que esse teorema diz. Toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo ela é integrável à rima. Tá certo? Em verdade, basta que a restrição dela ao intervalo fechado AB seja contínua. Tá? Tá bom? E esse resultado aqui, ó, tem uma versão quando a f é contínua, que é a seguinte proposição. Bem, antes dessa proposição, vamos ver o seguinte, definição. Aí agora vem a definição. Diante de tudo que eu falei no início, vem a seguinte definição. Sejam A e B reais, com A menor do que B, e F, vírgula, F, uma função contínua em AB, com f de x maior que ou igual a zero para todo x no intervalo fechado AB, tá bom? E ômega, a região em R2, a região plana, a região em R2, dada por aquela região no início da aula, lembra? Ômega é, por definição, conjunto formado por cada par ordenado x, y do R2, tal que x é maior que ou igual a A, menor que ou igual a B, e o y é maior que ou igual a zero e menor que ou igual a f de x. Bem, a área de ômega, isso é definição, viu? Não é teorema. A área de ômega é o número real, denotado por isso aqui, ó, e dado por tem a área de ômega. Área de ômega, módulo, tamanho de ômega. O módulo é tamanho, tá? É, por definição, a integral definida de AB da F. Por tudo que eu falei, limite das somas de rima. Já disse por que se define, eu não estou provando. Eu já disse por que eu defino dessa maneira, que é o limite da soma de rima. Que é a soma, cada soma de rima é a área daquela união de retângulos ômega P. Estou chamando. E o que eu estou calculando aqui? O limite de ômega P quando a norma de P tende a zero. Que é o limite da soma de rima. Então tem. Pronto. Aí faz sentido, ó, a seguinte proposição. Entendido? Bem, como é que se calcula a área? Bem, para calcular a área agora eu preciso saber calcular a integral definida. Bem, eu sei, é o limite. É o limite, mas eu quero de uma outra maneira. Eu quero de uma outra maneira. Mas aí tem a seguinte proposiçãozinha, porque veja, ó, tá aqui, ó. Observe. Observe uma coisa. Olha, vamos usar a intuição. Pega uma função que é contínua nesse intervalo. E tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, um ponto P, onde o f de P é positivo. E ela é contínua e maior que ou igual a zero. Bem, se ela é maior que ou igual a zero, toda função que é maior que ou igual a zero no intervalo fechado AB e nesse intervalo é integrável, a sua integral definida é maior que ou igual a zero. Só que toda função contínua é integrável. E se ela é maior que ou igual a zero, a sua integral é maior que ou igual a zero. Mas, mais do que isso,
Se existir um ponto P, onde FPP vai ser positivo, não tem jeito. Vai chegar uma hora que ela vai ter que subir, descer, e vai ter uma área positiva. Tá? Então o que eu quero dizer é a seguinte coisa, proposição. Proposição. Sejam A e B reais com A menor do que B, tá? E F uma função contínua em AB com f de x maior que ou igual a zero, qualquer que seja x no intervalo fechado AB. Se existe P no intervalo fechado AB, tal que o f de P é positivo, basta que exista 1. Então, a integral definida de A até B da f no intervalo fechado AB é positiva. Porque eu sei o seguinte, se ela for integrável e ela não for negativa em nenhum ponto, a sua integral é não negativa. Tá? Mas, além disso, se eu souber que ela não é negativa em nenhum ponto e ela é contínua e existe um ponto onde ela é positiva, se existe um ponto onde ela é positiva, é porque numa vizinhança desse ponto ela é toda positiva e tem uma areazinha, então a integral vai ser maior do que zero. E aí eu uso essas proposições anteriores, tá? E o corolário disso é o seguinte. Corolário disso aí, essa aula hoje é toda teórica, tá? Tanto é que eu nem marquei exercício. É todo de fundamentos para que eu vou fazer na próxima aula, que é para fazer cálculo de integral. Isso é a base. Na verdade, é esse teorema, esse aqui, o corolário dele é o seguinte, sejam A e B reais. Só teve uma função que eu calculei integral. Qual foi nessa aula? Qual foi? Qual foi a única função que eu de fato calculei integral? Qual foi? Função constante. Tá? Mas eu quero mais. Sejam A e B reais com A menor do que B e F e G funções. Corolário desta proposição. E F e G funções contínuas, contínuas aonde? Em AB com f de x maior que ou igual a g de x, qualquer que seja x no intervalo fechado AB. Aí o corolário desta proposição é o seguinte, se existe P pertencente ao intervalo fechado AB, tal que o f de P é maior que o g de P, então a integral de A até B da f é maior do que a integral de A até B da g. Pronto, se eu assumir estas proposições, tá? Aí eu estou pronto para demonstrar a proposição chave para o teorema fundamental do cálculo, que é o teorema do valor médio para a integral definida, tá? Que é esse teorema aqui. Ó. Diga. A parte de integral definida para o seu dado na disciplina de 6, cálculo 2, o seu dado a parte de integral dependente de parâmetro. Integral o quê? Dependente do parâmetro.
Não. Porque isso é no cálculo 3. Você tem derivada, tá? Tá? É outra coisa. É você derivar a integral. Então, teorema. Isso é chamado teorema do valor médio para integral definida. Teorema do valor médio para integral definida. E vocês vão entender por que esse nome. Sejam A e B reais, tá? Com A menor do que B. E F, uma função. Se F é contínua no intervalo fechado AB, se F é contínua no intervalo fechado AB, vírgula, então existe um C no intervalo aberto AB, tal que a integral definida de A até B, porque ela é integrável à rima, ela é contínua, tá? Se ela for contínua, ela é integrável à rima. Mas aí o teorema diz o seguinte, que essa integral definida é igual a f de C vezes B menos A. É o teorema do valor médio para a integral definida. Ele é bem intuitivo, esse teorema, porque observe aqui, ó. Observe aqui. Digamos que está aqui o A, está aqui o B. E está aqui a função. Digamos que a função faz isso. Ela vai daqui para cá. Digamos que ela vai daqui para cá. Ou seja, aqui é o F de A, aqui é o F de B. X e Y. Vamos pegar o caso em que ela é não negativa. A integral definida é essa área, certo? Não é? A integral definida é essa área aqui. Não é? A integral definida é essa área. É a área dessa região. Isso é a integral definida. Agora, se você pegar esse retângulo, a área desse retângulo é maior do que a integral definida. E a área desse aqui é menor. Então você vem do de cima, você vem do de cima para o de baixo. Vai chegar uma hora que a área dá igual. Você vem baixando isso aqui e vai calculando a área. Aí vai chegar uma hora que a área desse retângulo aqui é a integral definida. Aí tem um C aqui, ó. E quem é a área aqui? É o F de C vezes B menos A. É bem intuitivo. É basicamente o que eu faço com o teorema do valor médio. Né? Eu venho a segunda hora que é tangente. Mas eu vou dar uma prova. Usando o teorema do valor extremo. Ó. Prova é simples. Está contando o tempo aí, galera? Então vamos ver uma prova aí desse teorema. Então, prova. Admita as hipóteses. Bem, a hipótese é que a F é contínua em AB. Tem a hipótese, né? Então, ela integrava a rima. Então, a função F é integrava a rima. É integrava a rima. Porque a hipótese é que ela é contínua. E toda função contínua, no intervalo fechado, AB, a definição de integrabilidade, a rima é intervalo fechado, tá? Não é intervalo aberto. Então, você vê que eu não falo intervalo aberto, é intervalo fechado, a definição. Então, prova. Olha, se F é contínua em AB,
Se F é contínua no intervalo fechado AB, então ela tem máximo e tem mínimo. Ela tem ponto de máximo e tem mínimo. Então, existem P e Q no intervalo fechado AB, tais que o F de P é menor que ou igual a F de X, que é menor que ou igual a quê? A F de Q. Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o X pertencente a quem? Intervalo fechado AB. Ok? Certo? Pronto. Encerra e começa outro.